Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver algumas equações de segundo grau sem aplicar a fórmula resolvente por alguns métodos alternativos que saem sempre nas vossas fichas ou testes ou mesmo no exame. Resolver equações de segundo grau sem aplicar a fórmula resolvente é exatamente isso que eu vou fazer neste vídeo, aplicando alguns processos alternativos. Bem, temos aqui três equações para resolver. Na primeira, 7x ao quadrado igual a 1 sétimo de x. Temos que resolver então pela lei do anulamento do produto. Na segunda equação, teremos então 2x ao quadrado menos 200 igual a 0 e vamos ter que resolver pela definição de raiz quadrada. Numa terceira questão, temos a equação x abrir parênteses x menos 1 menos 8 igual a 3 abrir parênteses x menos 1, fazendo surgir no primeiro membro o quadrado de um binómio. Okay? Vamos então resolver cada uma destas equações. Na primeira, resolver esta equação pela lei do anulamento do produto. E o que é a lei do anulamento do produto? A lei do anulamento do produto é exatamente o seguinte: sempre que vocês têm uma multiplicação e essa multiplicação é exatamente igual a zero, este tipo de equações resolvem-se sempre dizendo que isto é equivalente a um dos fatores tem que ser zero. Para uma multiplicação dar zero, um dos fatores tem que ser zero. Então isto implica que o A seja igual a zero ou que o B seja igual a zero. É isto que é a lei do elemento do produto. Terem uma multiplicação igual a zero implica sempre que um dos fatores, ou os dois, como é óbvio, tenham de ser zero. Ok? Isto é que é a lei do elemento do produto. Vamos então resolver esta equação baseando-nos então exatamente nesta lei do anulamento do produto. Então terei aqui 7x ao quadrado igual a 1 sétimo de x. Para resolver estas equações, vamos então colocar tudo no primeiro membro e depois ver de que forma é que podemos então, que estratégia a seguir para aplicar o aumento do produto. Tenho aqui 1 sétimo de x, ao passar para o primeiro membro toma o sinal simétrico, seria equivalente a eu dizer que 7x quadrado menos 1 sétimo de x e isto é igual a zero. Okay? Agora como é que eu vou aplicar o anulamento do produto neste caso? Para aplicarem o anulamento do produto, vocês têm mesmo que ter uma multiplicação. E não é o caso, porque eu aqui tenho uma diferença. Mas eu, para aplicar o anulamento do produto, eu tenho que fatorizar o primeiro membro. Ou seja, tenho que criar aqui uma multiplicação em todo o primeiro membro. Para fazerem isso, existem três casos notáveis para vocês poderem fazer isto. O primeiro caso é, por exemplo, terem uma diferença entre quadrados. Se tiverem, por exemplo, a quadrado menos b quadrado, isto igual a zero. Né? Ou melhor, só o a quadrado menos b quadrado. O que nos interessa é criar a multiplicação aqui. Como é que fatorizamos um caso deste tipo? Isto é chamado a diferença de quadrados. Isto é sempre criada a multiplicação desta forma. Fica a mais b vezes a menos b. Se tiverem uma diferença de quadrados, fatorizam desta forma. Outra forma de fazer isto é, por exemplo, se tiverem um ax quadrado mais um bx, por exemplo. Ou menos um bx, daria exatamente igual. Neste caso aqui, que é um caso diferente, como é que fazemos esta fatorização? Isto não é uma diferença de quadrados. Mas repara que neste termo e neste existe algo que se repete, que é exatamente o x. Então se o x se repete em ambos os termos, podemos colocar o x em evidência. Então teríamos x vezes, cá está a fatorização do primeiro membro, a multiplicação. Abrimos parênteses, se temos lá x quadrado e temos x, falta a x para na distributiva eu igualar exatamente a esta x quadrado, x vezes ax dá x quadrado, e se tenho no segundo termo bx, então teria mais b, porque x vezes b dá bx. Desta forma fatorizam então o primeiro membro, neste caso, se fosse uma equação, transformam esta soma num produto, aplicando então o conceito de colocar algo em evidência para criarem a tal multiplicação. O último caso notável, isto é a diferença de quadrados, isto é colocar em evidência. O último caso notável é se tiverem o desenvolvimento de um binómio, por exemplo, se tiverem um a quadrado mais um 2ab mais um b quadrado. Isto é o desenvolvimento do quadrado do binómio. Isto é exatamente igual a mais b vezes a mais b, que é o tal a mais b
ao quadrado. Isto é o tal quadrado do binómio, cujo desenvolvimento é o primeiro termo ao quadrado, mais o dobro do produto, mais o segundo termo ao quadrado. Ou seja, se tiverem uma situação deste tipo, podem então fatorizar desta forma. Agora, olhando para a equação que temos aqui, que é exatamente 7x² menos 1 sétimo de x, qual destes casos é que vamos usar para fatorizar? Exatamente o segundo, porque em ambos os termos aparece x. Se aparece x em ambos os termos, estamos em condições de colocar o x em evidência. É mesmo isso que fazemos, x em evidência. Temos então aqui a multiplicação. Este ponto quer dizer uma multiplicação. Se tenho 7x², aqui tenho x, falta o 7 e falta um x, porque é x ao quadrado. X vezes 7x dá 7x ao quadrado, tudo bem. Se tenho ali menos, vou então colocar menos aqui. E agora, para igualar este segundo termo, se tenho 1 sétimo de x, o x já está cá, tudo bem, fica então 1 sétimo e isto igual a 0. Ok, criei então a multiplicação necessária, completamente necessária, para aplicar o anulamento do produto. Para aplicarem o anulamento do produto, têm que ter a multiplicação. Está aqui. Tudo bem, agora tenho uma multiplicação igual a 0. Este primeiro termo vai funcionar como o meu A do anulamento do produto. Este segundo termo que está entre parênteses vai ser exatamente o B. Então, para resolver isto, eu basicamente digo que isto é equivalente. Ou este x é 0, que é o tal A igual a 0, ou x é igual a 0. Ou então o B, e o B é isto tudo que está aqui dentro, o 7x menos 1 sétimo é igual a 0. Este caso já está resolvido, né? X igual a 0. E agora resolve esta equação em ordem a x, ficaria 7x igual este 1 sétimo ao passar para o segundo membro fica simétrico, teria então mais 1 sétimo, e resolvendo esta equação fica x igual a 0, e agora divido tudo por 7, né? Divido aqui o primeiro membro por 7, divido aqui o segundo por 7, e ficaria então com x igual. Neste caso aqui, não sei se vocês estão familiarizados com a técnica do pneu, né? Isto seria um sétimo a dividir por 7 sobre 1, multiplicam os números que estão em cima e em baixo, ou seja, a parte exterior e a parte interior, e isto daria exatamente igual a 1, porque 1 vezes 1 é 1, a dividir por 7 vezes 7, ou seja, 49. Se não estiverem familiarizados com a técnica do pneu, podem pensar desta forma. Por exemplo, tem um sétimo a dividir por um sétimo, por 7, peço desculpa, que era o que tinham aqui, um sétimo a dividir por 7. Isto é exatamente igual. Transformam a divisão numa multiplicação pelo inverso. Ou seja, seria um sétimo vezes, e o inverso de 7 é um sétimo, e um sétimo vezes um sétimo daria o tal 1 sobre 49. Okay? E então tem a equação resolvida, cujas soluções são exatamente iguais a 0 e 1, 49 avos, e está a equação resolvida pelo anulamento do produto. Okay? Fiquem com isto. Para aplicar o anulamento do produto têm que ter uma multiplicação, raramente a vão ter, porque isto obriga-vos a aplicar um dos casos notáveis para fatorização do primeiro membro. Diferença de quadrados, colocar em evidência ou quadrado do binómio, são os três casos que mais normalmente aparecem neste tipo de exercícios para se efetuar uma fatorização do primeiro membro. Bem, segundo caso, tem aqui uma equação para resolver pela definição de raiz quadrada. Este é o caso mais fácil que vos pode aparecer, porque tem 2x ao quadrado menos 200 igual a 0. E para resolver pela raiz quadrada, isto é exatamente passar então a constante para o segundo membro. Digo constante o termo independente, que não tem x. Então seria 2x². Ao passar para o segundo membro, né, ele fica sempre com o sinal simétrico. Então se aqui é menos 200, ficaria 200. Sabem porque é que isto acontece? Porque eu, para anular este menos 200, somo 200, e o que faço no primeiro membro compensava fazendo o mesmo no segundo. Agora, para resolver isto em ordem a x, divido tudo por 2, o primeiro e o segundo membro, para compensar. 2 a dividir por 2 dá 1, fica então com x ao quadrado igual a metade de 200, que é exatamente 100. E agora eu quero x, não quero x ao quadrado. Isto é fácil porque aplica então a raiz quadrada no primeiro membro e no segundo. Mas terem atenção que quando este x tem expoente par, eu terei sempre mais ou menos a raiz. Cuidado, porque este expoente par, estamos naquelas situações onde isto terá exatamente, pode ter duas soluções. Porque reparem, se eu tiver x ao quadrado é igual a 4, quais são as soluções
para isto dar 4. Pode ser menos 2 ao quadrado, e menos 2 ao quadrado é exatamente igual a mais 4, ou pode ser mais 2 ao quadrado, que também é exatamente igual a 4. Por isso, para resolver uma situação deste tipo, o quadrado, ao passar para o segundo membro, se quiserem pensar assim, fica x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Isto, sempre que o vosso expoente é par, vocês vão ter sempre duas soluções, porque nos expoentes pares, a base sendo negativa ou positiva, dá sempre um resultado positivo. Okay? É mesmo terem esse cuidado. Okay? E nestas equações do segundo grau, o expoente é 2, então terão sempre mais ou menos a raiz. Isto será então equivalente a eu ter x, não é? O quadrado anula-se com a raiz, x igual a mais ou menos, e a raiz de 100 é exatamente 10, o que com isto obtém duas soluções, x igual a 10 ou então x igual a menos 10. Teriam então aqui as duas soluções, menos 10 e 10. Okay? E teriam isto resolvido, por isso é que eu digo que este é mesmo o caso mais fácil, porque consiste em mandar o termo independente, que só tem número para o segundo membro, isolar o x ao quadrado e depois passar então mais ou menos a raiz para o segundo. Bem, vamos então resolver a terceira equação, talvez aquela que é um pouco mais complexa. Então temos a seguinte equação e temos que fazer surgir no primeiro membro o quadrado de um binómio. O que eu vou aplicar aqui é exatamente, vou tirar os parênteses, vou colocar a equação na forma canónica, ou seja, no tipo ax² mais bx mais c igual a 0 e depois vou tentar ver de que forma é que podemos criar um binómio ali no primeiro membro. Então, isto é equivalente a esta equação. É melhor mesmo escrevê-la para ficar tudo direitinho. Então terei aqui x, abrir parênteses, x menos 1, menos 8, igual a 3, abrir parênteses, x menos 1. Então vou-me livrar aqui destes parênteses, vou aplicar a propriedade distributiva. E fico com x vezes x, que é exatamente x ao quadrado, x vezes menos 1 dá menos x, menos 8 igual, aplica então a distributiva no segundo membro e fico com 3x, e 3 vezes menos 1 é exatamente menos 3. Vou então colocar na forma canónica, vou então colocar todos os termos no primeiro membro, isto é então equivalente a eu ter x ao quadrado menos x, pois este termo tem aqui 3x, ao passar para o primeiro membro ficará simétrico, ok, menos 3x, depois tenho menos 8, e depois este menos 3 ao passar para o segundo membro fica então positivo, mais 3 igual a 0. Agora vou reduzir os termos semelhantes, x ao quadrado é o único, tudo bem, x ao quadrado, menos x menos 3x, isto dá menos 4x, menos 8 mais 3, isto dá então menos 5 igual a 0. E agora tenho então que colocar o quadrado de um binómio no primeiro membro. E o quadrado do binómio, né, se vocês tiverem este desenvolvimento a ao quadrado, aqui mais ou menos o dobro do produto do primeiro pelo segundo, mais o segundo elemento ao quadrado. Isto é sempre criado um binómio ao quadrado, onde tem aqui, pode ser uma soma ou uma diferença de A com B. Okay. Então, o que nos é pedido aqui, de certa forma, é que andemos para trás. Vocês estão habituados a desenvolver o quadrado do binómio. O que vos é solicitado aqui é que andem com isto no sentido inverso. Ou seja, então vamos ter que procurar que binómio, que quadrado do binómio é que poderia estar aqui. Okay? Então vamos fazer exatamente isto. Já sabemos, vamos ter aqui um quadrado do binómio. Agora vamos tentar aqui determinar quer o A, quer o B. Repara, se eu tenho x ao quadrado, então a partida deveria ter aqui x. Se eu tenho menos 4x, então deveria ter aqui um menos. E repara aqui no seguinte, se tens aqui 4x, e isto é exatamente o dobro do produto, então que valor é que eu tinha que ter aqui para isto ser o dobro do produto? Teria que ter aqui, basicamente, dividir isto por 2. É? Se tudo aqui para isto multiplicas por 2, fazes o dobro, para andar para trás, divides por 2, pedes a metade. Então se divides o 4 por 2, isto dá exatamente 2. Ok? E agora repara, este termo era o tal 2AB, que é o dobro do produto. 2, ou melhor, menos 2 vezes x dá menos 2x, cujo dobro seria menos 4x. Tudo bem, mas estamos aqui com um grande problema. É que estamos aqui mesmo com um grande problema. É que se isto batesse tudo certo,
Eu não deveria ter aqui 5. Eu não podia ter aqui 5. Eu deveria ter aqui outro valor. Porque repara, se este fosse o binómio, então eu teria que ter aqui, este elemento teria que ser o quadrado do segundo. E o quadrado de menos 2 é 4 e não menos 5. E então agora como é que saímos daqui? Porque nós temos mesmo que fazer o binómio. Isto aqui é preciso aqui usar uma técnica um bocado estranha para alguns de vocês. Repara, eu preciso ter aqui 4, não é? Eu precisava ter aqui 4 para depois dizer que isto realmente seria o desenvolvimento. E isto seria o desenvolvimento deste binómio. Então eu tenho que ter aqui 4. Não há problema nenhum. Se queremos ter 4, pões mais 4. Desde que compenses imediatamente a seguir. Se eu meter aqui mais 4, mas depois retirar 4, ok? No fundo eu não introduzi nada, porque se eu dou 4 e depois tiro, o balanço é 0. Mas isto aqui já é exatamente igual a este binómio. Mas depois continuamos com este menos 4 e depois este menos 5 não tinha nada a ver com a história, igual a 0. Okay? E agora isto já está correto. Ora, já tem x ao quadrado menos 4x mais 4, o que seria exatamente este, o quadrado deste binómio. Como introduziste 4, tiras 4 a seguir, para compensar aquilo que foi introduzido. E depois este menos 4 vai ser adicionado com este menos 5. Então este será equivalente a eu ter o tal quadrado do binómio no primeiro membro. Então vou passar depois estes dois para o segundo membro. Menos 4 menos 5 daria menos 9, que ao passar para o segundo membro fica então simétrico, ou seja, fica exatamente mais 9. Okay? Este caso era um caso muito fácil. Tinhas que fazer surgir o quadrado do binómio, mas num caso onde tens que emprestar e tirar. Alguns de vocês talvez nunca tenham visto sequer esta estratégia, mas ela é muitas vezes usada. É possível, ok, introduzir uma quantidade desde que compensem tirando exatamente essa quantidade. Às vezes dá jeito a estas introduções, e neste caso daria muito jeito para então criarmos o quadrado do binómio. Agora vamos ter de resolver isto. E isto é fácil, porque se eu aplicar aqui a definição de raiz quadrada, né, eu posso dizer que isto é equivalente. Aplica então a raiz quadrada aos dois membros e como é um quadrado, né, tenho que meter ali mais ou menos. Isto fica x menos 2, exatamente igual a mais ou menos a raiz de 9. Okay? E eu aqui separo isto em duas soluções. Terei então aqui x menos 2 igual a mais a raiz de 9, que é exatamente 3, ou x menos 2 igual a menos a raiz de 9, que seria então menos 3. Resolvendo estas equações em ordem a x, tem aqui que x é igual a menos 2, ao passar para o segundo membro fica simétrico, fica mais 2, 3 mais 2 é exatamente igual a 5, e neste caso o menos 2 ao passar para o segundo membro fica positivo, menos 3 mais 2 daria então x igual a menos 1. E temos então que as soluções desta equação são exatamente iguais a menos 1 e 5. Este caso realmente seria um bocado mais complexo, às vezes pode aparecer um caso deste num teste. Fiquem então com esta estratégia de poder emprestar desde que depois compensem tirando exatamente o mesmo valor. Ok? Bem, estão aqui resolvidas estas três equações sem aplicar a fórmula resolvente por métodos alternativos. Desconfio mesmo que vão sair questões deste tipo. Resolver equações sem aplicar a fórmula resolvente, porque aí vão ter que aplicar o anulamento do produto, fatorizando, aplicando os casos notáveis, e penso que terão exercícios mesmo a incidir neste tipo de situações. Fica então aqui a sugestão de resolução. É um abraço grande, grande, grande.